Pés no chão e bora voar, gente! Pessoal, esse vídeo eu decidi fazer aqui para vocês porque já há algum tempo eu vim analisando os fundos imobiliários e eu tô com um pouco de percepção um pouco diferente. Eu venho percebendo que teve muita gente que fez um conteúdo porque não investe em fundos imobiliários e deram a razão delas, claro. E eu acho assim, pessoal, que com relação a fundos imobiliários eu separei aqui na prática, mostrando a vocês se realmente vale a pena a gente investir em fundos imobiliários ou não, tá certo? Eu vou dar o meu campo de visão aqui. E eu acho que todo mundo deve ser respeitado. Se a pessoa, o critério dela não permite ela investir em fundos imobiliários, é o critério dela e merece sim ser respeitado, tá certo? Afinal de contas, você está lidando com dinheiro, você está lidando com o seu patrimônio, com o seu modo de viver. Então, cada um sabe qual a melhor decisão a tomar. Tá bom? E detalhe, eu não estou falando aqui, pessoal, porque os bilionários, eles não investem em fundos imobiliários, porque eles, por uma série de fatores que eu não vou me aprofundar muito nisso, o bilionário, pessoal, o fundo imobiliário não tem liquidez para eles. Quando eles querem comprar alguma coisa, se ele quiser comprar um shopping, ele não vai comprar a cota de shopping, ele vai comprar o próprio shopping, entendeu? Eles sempre tomam a frente, eles querem mandar, eles querem tomar decisões, coisas que eles não vão conseguir em fundos imobiliários. Tem um gestor por trás que toma todas as decisões. Então, o fundo imobiliário, ele pode até associar grandes empresas por meio da bolsa, porque ele ali já vai comprar cotas altíssimas para poder ele realmente tomar decisões junto ali com o dono da empresa. E é isso, tá certo? Então a gente não vai comparar, tô falando aqui com classe média, com a classe que realmente tem pouco dinheiro, que não é um bilionário, tá certo? Então vamos focar nesse vídeo que eu vou mostrar pau a pau aqui para vocês se realmente vale a pena e qual é o meu ponto de vista hoje com relação a fundos imobiliários. Vamos lá. A primeira coisa que eu anotei aqui que eles falaram foi que FIIs eles não crescem, só paga renda. Bom, na minha opinião eu considero isso uma mentira, porque eu vou dar o exemplo aqui do XPML11. Se você encontra um fundo resiliente, um fundo sólido, você vai ver que a valorização aqui, ó, nos últimos 12 meses foi de 25,72. Então, houve uma valorização e se você baixa aqui, ó, em valor patrimonial, você percebe que o valor patrimonial do fundo em 2021, 1 bi, 2 bi em 2022, 3 bi, 6 bi em 2024. Então, a gente vê que o valor patrimonial do fundo ele vai crescendo a cada ano que passa. É isso que acontece com todos os fundos? Não, não é isso que acontece com todos os fundos. Então, você vai estudar o fundo e vai ver o critério de cada um. Então, essa questão de que o fundo ele não cresce, ele cresce. Porém, a gente não pode comparar um fundo com uma ação. Não tem como comparar, pessoal. Isso não tem como comparar. Se você está ali na questão de acumulação, claro que as ações vai dar uma potência bem maior na sua carteira e no seu patrimônio, tá certo? Então, eu não acho justo você pegar e comparar a rentabilidade de uma ação com um fundo imobiliário, porque são propostas diferentes, são investimentos totalmente diferentes. A gente sabe que os fundos imobiliários, 95% ali do que ele arrecada, distribui para os cotistas. Quando eles querem aumentar um pouco, eles têm que emitir cotas. Para emitir cotas, os acionistas não encaram isso com bons olhos, porque há uma diluição. Então, o que é que acontece? Com a empresa, não acontece isso. Entendeu? A empresa ela pode se moldar, pode se inventar, reinventar de todas as maneiras, pode até vender fora produto, pode distribuir para fora. A empresa pode lançar um aplicativo, pode lançar um produto, pode fazer várias coisas. E fundos imobiliários não. Se ele quiser expandir o patrimônio dele, quiser diversificar mais, além do setor que ele geralmente ele dá para os acionistas, o que ele tem na carteira, o que é que ele vai fazer? Emissão de cotas, entendeu? E aí há uma diluição realmente. Outra coisa que a gente pode notar aqui, pessoal, que muitas vezes, ó, aqui no Investidor 10, eu coloquei o período aqui de 10 anos, você vê que quando o fundo iniciou, ele iniciou com a cota de 57
e aí foi subindo, subindo. Hoje ele está sendo cotado em 110, para você ver que ele foi crescendo, mas isso não acontece com todos os fundos, porque muitas pessoas falam que a cota só diminui, que só fica no vermelho, tá entendendo? Então você tem que ver qual fundo que faz sentido para você. Outro argumento que eles usam é que FII anda rente com o CDI. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês aqui, tem sua lógica, mas não são todos os FIIs. Por exemplo, veja só, eu separei aqui o FII aqui, XPML11, por exemplo. Se vocês, eu botei aqui no período de 120 meses, eu coloquei no período de 10 anos, porque é uma escala que a gente pode ver a movimentação que o fundo passou, as trajetórias que ele passou, os altos e baixos. Então, eu acho que é um período muito justo para ser comparado. Eu comparei esse fundo XPML11 com os principais índices, por exemplo, a inflação, o IFIX, o IGPM, para a gente ver se ele se sobressai ou não nesse período de 10 anos, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, se vocês forem notar, ele teve uma rentabilidade de 110%, abaixo está os outros índices, 96% no CDI, ali o IGPM, está sobressaindo tudinho, a inflação. Então você vê que realmente, nesse caso aqui, o XPML11, ele realmente ultrapassou o CDI, e aqui, pessoal, esse CDI, ele não está descontado o imposto de renda. Lembre-se que aqui os fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, então aqui já está o reinvestimento dos dividendos, porém, o CDI está nessa escala de 96,91% sem o desconto do imposto de renda. Ele está bruto, a gente tem que se ligar nisso também. Outro fundo que eu separei aqui para comparar para vocês, que é outro queridinho, que é o HGLG11. Se você coloca aqui, ó, você percebe que também o HG, ele se sobressaiu ao CDI e aos demais índices, protegendo ali seu dinheiro da inflação, tá certo? E tendo altos retornos. Você vê aqui que também é um fundo que se sobressaiu ao CDI. Outro fundo também que as pessoas gostam muito é o KNCR11. O KN também ultrapassou o CDI. Outro fundo que eu também separei para vocês, que é o queridinho, pessoal, e esse aqui é muito interessante, foi o TRX-F11. Muitas pessoas gostam desse fundo, e quando você clica aqui, ó, você encosta o mouse aqui de lado, vocês percebem que o CDI está ultrapassando ele no período de 10 anos. Claro, o fundo ele foi criado em 2021, eu fiz para se tornar tão justo, eu fiz justamente com esse período, desse período para cá, para ver a performance dele. É um fundo muito novo também, então eu fiz a performance dele, né? Então a gente vê que o CDI aqui ultrapassou o TRX. E se você for descontar aqui o imposto de renda do CDI, ele ainda se sobressai ao TRX, tá bom? Se você colocar o GARI 11 também, é a mesma situação. Aí você pode dizer, tá vendo aí? Eu tô investindo no TRX, só tá vermelho, só tá de ladeira baixa, só tá caindo. Aí tá perdendo em um período de tantos anos, desde que foi criado até agora, tá perdendo ali para o CDI. Se você notar, ó, tem partes que ele sobressai ao CDI e tem partes aqui que ele vai caindo, tá vendo? O CDI vai passando e há aquela briga. E mesmo assim o CDI aqui não está descontado o imposto, tá bom? Aí as pessoas dizem, olha aí, não vale a pena. Para eu ter uma rentabilidade de renda fixa e me expondo à renda variável, é melhor estar continuando realmente em um CDB, que eu fico tranquilo ali, não vejo meu patrimônio oscilar. Pessoal, existe uma diferença muito grande. Por exemplo, qual é o intuito realmente do fundos imobiliários? É ele gerar renda mensal. É isso, é gerar renda, é você ter previsibilidade. Por exemplo, você contar com aquele dinheiro, faça sol ou chuva, vai cair aqueles dividendos na sua conta, tá certo? Porque a Selic, a gente sabe que ela não é fixa, ela oscila bastante. Quando a gente está colocando o nosso dinheiro em um CDB, também o nosso dinheiro, o nosso rendimento, não o capital, o rendimento, ele também vai oscilar. Se você for depender de sobreviver com a renda fixa ali, você tirar todos os meses aquele valor para você sobreviver, o que é que vai acontecer quando você tirar?
vai vir junto com o quê? Vai vir junto o imposto de renda, a alíquota maior, porque você está tirando mensal, então vai ser descontado 22,5% ali do seu rendimento, tá certo? Os dividendos que caem na conta da gente é isento de imposto de renda. E detalhe, se você tirar num período que seja próximo dos 30 dias, você, além de pagar a alíquota de 22,5%, você ainda vai pagar o IOF, tá certo? Então, para você colocar o seu dinheiro em um CDB, porque muitas pessoas dizem assim, oxe, eu vou ficar aqui na renda fixa para sobreviver aqui mesmo. No meu patrimônio, ele não vai torrar coisa que o fundo imobiliário torra o patrimônio. Entendeu? Então, o que é que acontece? O meu ponto de vista de enxergar os fundos imobiliários é o seguinte, justamente você ter aquela previsibilidade, você saber que faça sol ou chuva, o dinheiro vai cair líquido ali na sua conta. Se caso um dia o fundo imobiliário ele for taxado, os dividendos, fundo imobiliário não, os dividendos ele for taxado, pode ter certeza que os fundos eles vão aumentar a rentabilidade, porque se você está correndo um risco de renda variável, ele vai ter que tornar isso justo para que as pessoas continuem investindo. Vocês estão entendendo? Então, claro, cada um tem seu argumento, cada um tem sua maneira de pensar. Se você está numa fase de acumulação, para que danado você vai ficar pensando de cair dividendos na sua conta o tempo todo? Então, muitas pessoas pensam assim. Detalhe, na carteira aqui do canal e na nossa carteira, o que foi que a gente combinou, eu e Luiz? Bom, a gente está no período de acumulação, a gente quer ver o patrimônio ser acelerado. Coisas que o fundo imobiliário, pessoal, não vai trazer para você. Não vai trazer altos rendimentos acelerados. O papel dele não é esse. Não é alta valorização, não é alto crescimento. Não, é renda mensal. Então vai ter fundos que vai perder para o CDI, vai ter fundo que vai andar rente com o CDI, porém vai estar ali pagando. Muitas vezes ele perde, como você vê aqui o TRX, perdeu para o CDI, porém não perdeu para a inflação. Seu poder de compra está ali preservado, tá certo? Então, a pessoa que está iniciando, a pessoa que está começando agora, é muito bom você começar a investir em fundos imobiliários, tá certo? Agora, qual foi o meu pensamento nesse tempo todinho que eu venho estudando fundo imobiliário? Se eu estou na construção de patrimônio, então eu vou colocar a mais em ações, que é o que eu quero potencializar mais rápido o meu patrimônio, até pela minha idade, tá certo? Então, se eu estou na idade que eu estou e eu quero acelerar o meu patrimônio, os fundos imobiliários não vão me ajudar nisso. O fundo imobiliário vai me ajudar a ter renda mensal. E não é isso que eu quero no momento. Eu não quero viver de renda mensal agora. Eu estou na fase de acumulação. Então, eu vou dar prioridade para as ações na minha carteira, mas isso não indica que eu vou exterminar de uma vez por todas os fundos imobiliários. Então, mudou muito a minha concepção. Quando eu comecei a investir, eu pensava muito em viver de renda. Eita, todo mês ali aquele dinheiro caindo na minha conta, mas à medida que eu vim amadurecendo, que eu vim estudando, então eu percebi que eu não estou na fase de usufruir. Então eu não posso ficar focado só na questão de estar vivendo de renda, dos dividendos estar caindo ali, não, eu estou na fase de acumulação. Então, eu vou subir a minha porcentagem em ações e descer um pouco em fundos imobiliários para poder potencializar os nossos aportes, o nosso patrimônio. Outra coisa também que as pessoas falam, né, na questão de você construir ali um patrimônio na renda fixa para poder viver dele. Você sabe que a taxa Selic, pessoal, a taxa Selic ela oscila demais. Uma hora ela está rendendo muito, outra hora ela está rendendo muito baixo. Então, imagina você tentar viver do CDI, do CDB, no caso, um CDB que você esteja ali. Não tem condições, pessoal, de você tentar, porque realmente não tem previsibilidade nenhuma. Você não vai poder contar com aquele dinheiro, no caso da pandemia aí. Chegou a 2%, imagina, tu tem 100 mil ali, 200 mil na conta e vê teu rendimento, os teus juros ali sendo picotado. Entendeu? Cair drasticamente. E isso não acontece nos fundos imobiliários. A gente não está esperando altas rentabilidades em fundo imobiliário, porque na minha concepção isso não vai acontecer. Porém, a gente pode ter confiança de que faça sol, quando a gente escolhe bons fundos imobiliários, que faça sol ou chuva, vai ter aquele rendimento, vai ter aqueles dividendos caindo na nossa conta. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, do
fundo imobiliário do XP. Só que eu estou usando aqui o XP, você pode usar qualquer fundo que você goste, que seja resiliente, para você fazer essa comparação. Aqui no Investidor 10, se você notar, em 2017, ele começou a pagar 5 centavos, depois foi aumentando a 51, 50, os dividendos ali foram constantes. Vocês percebem que aqui ele diminuiu? Foi para 3 centavos, aí depois aqui aumentou, foi aumentando, mas não deixou de pagar os dividendos. E aqui, ó, você vê dividendos crescentes, pagando aqui, tá vendo? Na casa dos 90, e aí vai. E vai segurando aqui, ó, e ele tá segurando os dividendos aqui. Ou seja, independente do abalo que houver no mercado, o fundo, ele precisa pagar os dividendos. Claro, pode diminuir um pouco, pode aumentar um pouco, dependendo do cenário que a gente esteja, porém ele está ali pagando religiosamente. Quando cair na minha conta, vem líquido. Eu não vou descontar não vai ser descontado nenhum imposto de renda, ou seja, eu não vou estar ali alimentando a cada mês que eu tiro ali do meu CDB, o meu dinheiro, por exemplo, na caixinha da Nubank, vamos supor, eu tenho ali 200 mil, 300 mil ali na caixinha do Nubank, vai entrando juros todo mês, eu vou pegando juros, vou gastando, preservo meu patrimônio, vou tirando juros. Toda vez que eu tiro ali, toda vez eu estou pagando 22,5. Cada mês que eu tiro 22,5, e se eu tirar no período errado, vai ser os 22,5 mais o IOF, tá certo? Então, a gente não vai estar ali alimentando o governo, pagando imposto desnecessário, sendo que os dividendos aqui entram isento. E caso um dia ele não seja isento, a gente sabe que eles são obrigados a aumentar para que os acionistas, aumentar o rendimento para que os acionistas não desistam ou para que realmente faça sentido para não concorrer com a renda fixa. Aí sim, a pessoa vai dizer, peraí, tá rendendo igual a renda fixa, então eu vou continuar na renda fixa aí, tá entendendo? Então não tem lógica. É muito diferente a proposta de um fundo imobiliário para um fundo de renda fixa. Você vai ver, você pode chegar ao ponto de ver o seu patrimônio derreter? Pode chegar o momento de seu patrimônio derreter, porém você é pago pela quantidade de cotas que você tem ali dentro. O fundo imobiliário aqui no Brasil, pessoal, é muito recente, então tem muita coisa para eles se provarem ainda no futuro. A gente não pode comparar com ações que já está há anos e anos aí no mercado, provando ali que já se sobressai, quando eu falo ações resilientes. Provando ali de todas as bombas que já sofreram aqui no Brasil, de toda a rebordosa que já sofreu aqui no Brasil, isso foi só se sobressaindo e tudo bem. Não, os fundos imobiliários, ele ainda é uma classe nova aqui no Brasil e eles precisam provar com o tempo o que é que vai acontecer com eles, entendeu? Eles precisam provar ainda com o tempo. Se vocês forem notar aqui a carteira do canal, pessoal, a gente vê aqui a valorização de 16, uma rentabilidade de 20, tá vendo? Você rolando aqui embaixo, vocês percebem que eu mudei a estratégia dessa carteira. Como, por exemplo, vocês percebem que em ações eu coloquei aqui 75% em ações e em fundos imobiliários eu coloquei apenas 25%. Por quê? Porque eu estou na fase ali, tanto eu como o Luiz, de acumulação. Mas a gente escolheu aqui alguns fundos e a gente pretende aportar neles para ir crescendo ali no decorrer do tempo. Isso não quer dizer que a gente vai abandonar os fundos imobiliários. Na minha concepção, eu vejo como uma ótima estratégia para quem é iniciante, para quem tem pouco dinheiro, que quer ingressar, não vai esperar retornos altíssimos, retorno acelerado demais, que a gente não pode comparar o fundo imobiliário com ações, porque são propostas diferentes. Isso aqui, fundos imobiliários, é para você viver de renda. Isso aqui é para crescer seu patrimônio e potencializar cada vez mais. Valorização e aqui renda mensal. Então, são propostas totalmente diferentes, porém, a gente pode conciliar, fazer um combo bem gostoso entre eles, para que realmente eles possam fluir muito bem na nossa carteira e assim não ver o nosso patrimônio derreter, como muitas pessoas usam aí esse termo para fundos imobiliários, né? E outra coisa, não confunda, porque muitas pessoas usam até o Basta como exemplo. Gente, o Basta tem dinheiro para comprar um shopping, o Basta tem dinheiro para comprar qualquer empresa. Se ele quiser viver de renda de imóvel, ele pode criar várias casas por aí, vários prédios, vários edifícios. Ele tem dinheiro para isso, gente. Fundo imobiliário não faz sentido para quem é bilionário, não faz o mínimo sentido.
Então esqueça isso. Vamos botar os pés no chão e tratar a nossa realidade. A nossa realidade de pessoas humildes, pessoas que estão iniciando, que batalham no dia a dia para poder ter ali a sua renda, tudo bem? Também vamos ter a realidade que você colocar ali no CDB, numa caixinha da Nubank, ou essas coisas, você não vai poder viver de renda com esse dinheiro, tá certo? Aí é que vai demorar mesmo para que você construa um patrimônio mais acelerado. Para isso, você pode investir em outros tipos de coisas, além de fundo imobiliário, tem o Renda Mais, ali do Tesouro, que já é a finalidade dele, é para isso, é para aposentadoria. Outros investimentos ali do Tesouro, que pode ajudar na sua aposentadoria, porém, não é previsível como a gente vê que os fundos imobiliários pingam na conta religiosamente. Essa é a minha opinião, não sei se vocês vão concordar. Não vou deixar de investir em fundos imobiliários, estava vendo muita gente ali. Os vídeos que eu assisti, respeito demais a opinião de cada um, porque está envolvendo o dinheiro da pessoa, é dele o dinheiro, então ele faz o que ele quiser, entendeu? A gente não pode opinar em nada. Porém, também eu não concordo que fundo imobiliário, porque muitas pessoas vão lá no Google, digitam o nome do fundo e vê só a cotação. Aquela cotação ali é o bruto, não tem valorização, não tem reinvestimento de dividendos, é só o bruto. Cotas oscila realmente. Entendeu? Então, eu vou continuar investindo em fundo imobiliário. Gosto muito da classe dos fundos imobiliários, porque para quem é iniciante realmente é muito mais fácil de entender do que ações. Não acho que é um investimento que sempre perde para o CDI, que não é, dependendo do fundo que você escolher. Cada fundo vai ter as suas complicações no mercado. Porém, pode se superar, pode se sobressair, e não é assim, né, gente? Quando a gente tá com alguma dificuldade e tudinho, não é assim que a gente vai resolver. Aos poucos, a gente vai resolvendo aquilo ali com tranquilidade, e o fundo ele pode ir ali se superando, crescendo, e você aproveitando a volatilidade do mercado, porque muitas pessoas acham que volatilidade é algo ruim. Não. Para o investidor, a volatilidade é o que enriquece ele. Tá certo? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!